Oi gente, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo hoje. Eu já mostrei no vídeo anterior que durante a época das chuvas, essas plantas todas fungaram. Algumas eu salvei, a maioria eu salvei, porém algumas pequenas, algumas grandes e algumas médias. E aqui ficou faltando esse pneu, porque como ele é de planta sem ID, ou que eu perdi a ID, eu não me importei muito, né? Mas como eu vou fazer aquela mudança de mudar as Mellow Yellows e as momocas e as Beachweaves, né? Para cá, para esse lado. E vou eliminar os pneus do lado de lá. Então eu vou cortar aqui, isso aqui agora, e vou arrancar esses troncos. Eu vou arrancar com muda e tudo. E depois eu saio fazendo corte e nome, senão vai ficar muito grande. Aqui, ó, que eu falei no outro vídeo, olha. Não sei o que é isso aqui, isso é trevo, né? Olha, tudo cheio de ferrugem. Esse ano deu muita ferrugem aqui, pé de goiaba, muita coisa deu ferrugem, olha. Aqui, ó. Esse fungo terrível, já arranquei. Então, esse pneu maior aqui vai ficar as Beachweaves. E vou ir cortando com vocês depois as Mellow Yellows e as momocas. As Beachweaves já estão cortadas, né? E vou colocar isso aqui em caixas e depois a gente replanta, corta, vê o que faz. Tá bom? Então eu vou dar uma pausa aqui e vou prender aqui no tripé. Então, gente, eu vou ter que emendar esse vídeo porque eu tava ali falando sozinha, né? Eu arranquei os troncos, fui falando os nomes, né? De quem eu fui. Tem Quileide, tem Papageno, tem... deixa eu ver... Tem a Zorro, tem a Ocean Blue, tem a Dragonas, tem a Amy, tem a Aquatune, Aquários Laranja, Chocolate Ruffles. Só que o que acontece? Eu fui arrancando e falando com vocês e colocando naquelas caixas ali, ó. Nessas caixas. Só que agora que eu vim pausar o vídeo para poder pegar as Beachweaves que serão plantadas aqui, eu vi que a tela estava escura. Destravei, assisti o vídeo e simplesmente não gravou nada disso aqui, só a introdução. Então agora eu vou pausar e vou buscar as Beachweaves. Oi, gente, vocês estão bom? Olha quem tá aqui, gente, a Ana toda mudada. A Ana está com o cabelo meio roxo. Óculos. É isso. Ela virou uma adolescente, uma pré-adolescente. Nesse meio tempo ela cresceu, ela engordou um pouquinho, depois emagreceu. E tá aí, né, Ana? Fazendo os próprios vídeos dela. Por isso que ela sumiu do nosso. Então vamos lá. Quem quiser me seguir no TikTok. Play. Então, gente, voltei. Não sei se está me aparecendo. Não, Não só está. seu cabelinho. Só o meu cabelo, as Seu minhas bracinho, mãos, a mas tá bom. O pazinha. importante é aparecer o que a gente está fazendo. Ó, então aqui eu tô afofando a terra e tirando essas azedinhas enferrugentas. Nó, pensa na época da chuva toda, essas ferrugens dando trabalho. Arrumei, achei uma plaquinha de Ocean Blue, uma mini plaquinha, né? Aqui tem uma drenagem de isopor. E às vezes o tronco já veio para cá com a drenagem de isopor, né? Eu tenho bastante isopor aqui para fazer dreno. Então eu uso. Aí vai aparecer um bocado de isopor aqui, mas não é que eu ponho no meio de substrato, não. Até porque isso aqui não é substrato, tá? Isso aqui tem um outro carvão aqui, porque já veio da própria planta, que eu trouxe o tronco e plantei aqui. Eu tirei da cuia, né, e plantei a planta aqui, ela ficou enorme. E depois, com a época das chuvas e a falta de cuidado, né, que eu não fiquei impossibilitada de cuidar, elas minguaram, mas salvaram-se. Estão lindas. Vão ficar, né? Porque elas estão em dormência, foram cortadas, estão meio assim.
Mas eu vou mostrar elas ainda para vocês, bem? A Inklade já se recuperou bem. A Black Swing ainda não tão bem, as raízes estão pequenas, né? Mas daqui a pouco tá todo mundo grande e radiante. Bom, ó. Tirei os matinhos. Quebrei os torrões. Aí, como eu não dou manutenção nessa terra há muito tempo, o que eu vou fazer aqui? Ó, finalmente eu consegui. Meu marido trouxe esterco para mim ontem. Eu já vou peneirar ele aqui mesmo. Porque é só para dar um toque mesmo. O esterco já tá curtido, né? Acho que talvez seja até pouco para esse pneu, sabe? Mas como eu vou... esses de carocinho eu vou deixar. Como eu vou colocar os caroção grandes, não. Como eu vou colocar aqui também horta de mamona com farinha de osso, eu acho que já vai ficar bem nutrida essa terra, né? Se precisar, eu ponho mais terra e trato a terra. Mas tá molhadinha porque choveu esses dias aqui. Deu uma chuva, parou, depois deu outra, parou. E é assim. Ó, mostrar então as beetroots. A minha intenção era de plantar as beetroots grandes que eu tenho aqui. Só que olha um monte de beetroots que eu cortei dos troncos que eu mostrei no vídeo anterior, lá em cima. E cortei de mais onde? Eu cortei de mais algum lugar, que eu não tô lembrando agora. Então eu tenho isso tudo aqui de beetroots. E eu acho que só elas encheriam. Mas eu quero um pneu bem bonito. Então eu vou pegar as outras que já estão enraizadas. E vou colocar aqui. Vou colocar primeiro as enraizadas. E depois eu vou ajeitando essas em volta. Para elas ficarem tudo apertadinha e uma protegendo a outra. Então, gente, das beetroots de pote, eu achei 5. Mas tem mais uma. Essas já estão enraizadas. Tem pouco tempo de corte, mas eu coloquei aí nos potes para enraizar até eu resolver aqui o pneu, né? Que eu já sabia que ia fazer isso aqui porque já era a minha ideia. Então agora eu vou plantar elas aqui e vou ver como é que eu vou distribuir as sem raízes, né? Porque lembra daqueles pneus no vídeo anterior que eu falei? Que é aqueles pneus que eu tirei as plantas de lá. Porque, inclusive, tem um monte de pau que eu fiz um arranjo. Esses pneus, eu desmanchei eles e um deles era dessas... Cadê minha pazinha? Minha unha tá grudando, porque a terra tá molhada. Então, e essas beetroots eram lá, né? E agora elas vão ser aqui. Eu não sei se eu tiro esse isopor da raiz, acho que não, vou mexer com a raiz não. Vou deixar assim. Aí agora, para ficar de uma forma mais harmoniosa, eu acho que eu vou plantar uma grande de um lado e uma grande do outro. Ó, uma menor de um lado, ó. E uma menor do outro. Deixa eu ver se o vídeo está realmente focando no que tem que focar. Porque eu mesma não estou enxergando. Tá ao contrário para mim. Porque esse CPE está muito, muito ruim. Ficou jogado um tempão aí sem a gente fazer vídeo. E ele acabou estragando, né?
Então eu comprei um negócio de filmar pendurado no pescoço, mas ele é muito bambo. Aí, o que eu vou fazer? E o que eu fiz? Eu peguei ele e prendi no tripé, né? Então agora ele tá no tripé colado com fita adesiva. Aí, eu não consigo mais colocar da forma que eu esteja vendo que eu tô plantando, né? E nem o que eu tô mostrando pra vocês. Então de vez em quando eu venho aqui olhar o que eu tô mostrando pra vocês. Mas eu acho que pelo visual ali de trás tá dando pra ver direitinho, a menos, é claro, né? Que na hora de plantar, meu cabelo talvez tenha entrando na frente, né? Eu não sei. E aqui ele vai ficar por trás. A terra aqui tá bem dura, viu? E olha que chove bem. Dura não, não é bem dura. As galinhas estão que botam. Bom, então, aqui na frente, deixa eu ver se vai mostrar a frente. Não, eu vou dar uma mexidinha aqui, ó. Aqui na frente eu vou plantar as outras duas que estão de cuia. De cuia não, uma de cuia e uma de pote 15, né? Seria essa. Vou tirar esse excesso de isopor aqui. Porque senão vai ficar parecendo que tá nevando aqui, né? Ó, o solzinho começou a chegar já. Tá fresquinho ainda. Mas à tarde, o sol aqui é muito forte. E entrando o verão, ele vai bater aqui bastante tempo até certa hora. Mas o lado de lá onde está as meloielo e as momocas, ele vai começar a bater só na parte da tarde, na hora que ele já está muito forte. Aí ele costuma queimar as plantas, cozinhar, mesmo que elas estão ali há muito tempo acostumadas, né? Olha, aqui tem duas cuias, eu achando que tem duas cuias aqui. Vamos lá. Excesso de isopor eu vou colocar. Tchau, Ana. Vai com Deus. Pessoal, aula de violão. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Então, vamos continuar. Então aqui, vai essa aqui, né? Vou colocar ela mais pra cá, mais pra cá. Eu acho que mais pra cá ela vai ficar melhor. Cadê? Casinha. Eu creio que elas vão crescer bastante. E com o sol que vai vir, né? Acho que já. Não sei se já começou o verão, a primavera, ou se ainda vai começar. Se estamos terminando o outono. Eu não sei as datas direitinho. Eu sei que hoje eu acho que hoje é 28 de agosto. Aproveitar que eu tô afofando e afofar logo todo mundo, né? Aqui. Então essas têm raízes, então elas não vão sofrer com o sol, né? Agora essas aqui. Essa tá bem grande, ó. Deixa eu ver se agora, como é que o vídeo está mostrando. Aqui eu vou levantar mais um pouco para ele mostrar melhor. Talvez o sol vai atrapalhar um pouquinho a qualidade da imagem, né? Mas vamos lá. Vamos que vamos, né?
pegar as maiorzinhas e enfiando assim. Raiz de planta velha, tirando. Isso aqui é sem raiz. Essa aqui tá com a cor muito bonita, mas também está sem raiz. Essa não vai precisar fincar, porque ela tá sem tronquinho. Mas ela precisa também de uma terra macia, né? Pra ela enraizar. Ai. Fez calor aqui, gente, com esse cabelo. Eu não trouxe nem uma caneta para colocar nele. Mas como eu não vou parar agora, quando eu for mostrar o corte das momocas e das Yellow Yellow, aí eu prendo esse cabelo. Bom. Essa aqui também é maiorzinha. Prontinho. Acho que já dá para fincar as que não. Fincar não, que agora é só encostar. A maioria não tem raiz. Aqui tem uma, né? Tamanho razoável. Eu vou colocar ela aqui. Essa aqui também, olha. Só que essa aqui tá fechada, tá estressadinha. Tá grossa, compacta. Essa aqui não. Esse é muda de tronco. Primeiro eu vou pôr as maiores mais espalhadas. E depois o tamanho dessa, gente. Não, essa não tem nada a ver. Oh, meu Deus. O que você tá fazendo aqui? Isso aqui não é... Não é a bitivisão. Deixa eu ver se misturou mais. Não, misturou mais não. Essa aqui também. Aí, eu achei que não ia caber. Vai faltar. Porque eu pensei que ia ficar tudo espremidinho. Mas não vai não. Vai ficar espremidinho só depois que crescer. Né? Aqui atrás eu não gosto muito não. Pelo menos o que ficou ali no ano passado não ficou legal. Aqui vai pegar sombra, né? Então eu vou mudar esse aqui pra cá. Aqui eu posso colocar 2 bebês que vão pegar sombra. Ai. Esses aqui são menores. Muito pequeno. Não sei se vai pra frente. Gracinha, coisa mais fofa. Aqui eu não sei se é um lugar bom plantar aquela, porque essa aqui vai tomar conta, né? Essa e aquela. Que já tem raiz, daqui a pouco elas vão sair atropelando as outras. Aqui tem umas que são muito filhotinhas mesmo. Essa aqui, eu passei um remédio nela. Tava meio doentinha, então eu vou pra ela, mandar que ela pegue bastante sol. Porque se for algum tipo de fungo que não tiver tratado, ela tá com pó. Eu coloquei um pozinho de remédio nela. Ela vai pegar sol e consequentemente, né, o fungo não vai pra frente. Porque se ela ficar pegando sombra, ele vai. Né? Deixa eu ver onde que tá faltando aqui. Alguma coisa. Ai, ai.
Cansei um tiquinho. Tô com uma maiorzinha aqui. Eu vou colocar ela aqui. Essa tem mais pó ainda, porque essa tava bem judiada. Vou até colocar o miolo dela virado mais pra cá pra ver se o sol não queima. Bom, deixa eu ver. Então é isso, gente, ó. As beetroots são todas plantadas. Depois, com o tempo, a gente vai fazendo aí a atualização. Os troncos que eu arranquei estão ali no canto, já mostrei. E eu vou começar a cortar as outras. Então, gente, esse lado de cá ainda tem sombra. Então, para cortar vai ficar mais fácil, né? Eu não quero demorar muito para cortar porque do lado de lá já tem sol. E eu tenho algumas para cortar lá. E ainda não tirei os troncos da onde essas aqui vão ficar. Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que tá saindo na imagem. A imagem tá aparecendo o pneu, que é o que importa. Eu vou sentar aqui, porque eu tô um pouquinho só cansada, né? Só um pouquinho. Gente, eu nem vou ficar passando álcool, não. Eu trouxe álcool aqui. Não tá passando não, porque se eu ficar passando álcool, eu vou ficar aqui até amanhã, né? E não é essa a ideia. A ideia é fazer o vídeo mais rápido que der, né? Ah, essa aqui já tá vindo bebezinho, gracinha, olha. Tô até com dó de tirar a folha dela. Olha que linda. Ah, puxei o bebê sem querer. Ai, ai. O bebê parece que era de folha também, nem era dela. Aqui. Mato também tem um bocado. Vamos ver. Também já foi. Festiolada. Agora ficou bom. Aqui. Porque momoca tem muita. Então, se ela fungar um ou outro, não tem problema, né? Mas eu ia perder muito tempo aqui com álcool e desperdício de álcool. Se eu fosse aplicar álcool, né? Já nas gibifloras, mesmo as que eu perdi a ideia, eu vou aplicar o álcool. Porque eu não sei se eu tenho da espécie dela lá. Mas eu anoto o nome das plantas que eu compro. Então, quando eu perco a ideia, eu posso procurar com a pessoa que eu comprei a ideia daquela planta, né? Tem que esperar a planta desenvolver um pouco e tal. Então eu tô com algumas ali de carânculas que eu já comparei com todas as carânculas que eu tenho compradas dessa mesma pessoa e não são iguais. Então eu vou perguntar para ela, provavelmente ela vai saber, né? Então, é por isso que eu gosto de colocar um códigozinho. Que aí depois vem uma muda. Aí eu não coloquei código no tronco, né? Aí eu fico sem saber. Eu fico pensando que é outra planta sem código. Com um pouquinho de álcool agora só porque sujou muito de terra. Outra planta sem código e às vezes é a mesma planta. Então, com o código a gente fica sabendo que aquele corte é sempre da mesma planta. Né? Ai, ai. Sentei aqui porque a coluna dói um pouco, mas a posição não está lá dos mais confortáveis. Mas eu tô com pressa de serviço, de agilizar o serviço por causa do sol. E é essa bicéfala. Vai ficar maravilhosa quando crescer. Acho que foi ano passado. Não sei se foi ano passado que eu fiz o álbum de vendas. Ou retrasado. Foi ano passado. Eu fiz uns 3 álbuns de venda. Eu tinha momoca dessa na cuia 18 para vender. Eu vendi umas 2 de cuia 18. Aí esse ano eu não tenho nada plantado em cuia, né? Só aqui no pneu. E não vou plantar de novo em cuia, não.
pneu. Aí, futuramente, talvez, eu vou reabrir o grupo lá, né? Que eu não fechei, né? Não excluí o grupo. Muita gente saiu, mais da metade de pessoas saíram do grupo porque eu não movimentei o grupo, né? Então, eles acharam besteira estar num grupo que não é movimentado, que não se fala nada, né? Mas é porque as mudas que eu tinha preparado para venda ano passado, elas estavam lindas em novembro, por aí. Aí eu ia esperar passar a época das chuvas, né? Para poder vender, para enviar. Só que no dia 2 de dezembro, eu caí, quebrei o tornozelo, esfarelou meu tornozelo. E aí eu não cuidei delas. E o fato de eu não ter cuidado delas, agora que elas estão começando a ficar bonitas, se recuperando, inclusive as que eram mudas, né? Elas, algumas ficaram até tamanho pode ser. Aí, quando eu tiver com a... Eu tenho, né? Muita muda repetida, mas quando eu tiver elas padronizadas, mais ou menos do mesmo tamanho, tudo, aí eu devo fazer um álbum para poder eliminar o excesso e também para adquirir as novas plantas que estão no mercado, né? Para fazer mudinha também mais para nós. Então eu não vou fazer álbum direto, mas eu pretendo fazer álbum, um álbum de vendas do excesso de plantas, das plantas repetidas, mesmo matrizes. Tem matriz ali que, nossa, o Ocean Blue já tá doido. O Ocean Blue cresceu de uma forma que tem umas 4 matrizes ali. É uma planta muito generosa, ainda muda. Línguas também eu tô tendo muitas. Sunshine. Sunshine eu tenho 2 matrizes grandes já de Sunshine. E mais pote 15 eu tenho mais 1 ou 2 de pote 15. E mais eu tenho pote 11 também Sunshine. Então assim, não justifica eu ficar com esse monte de planta repetida, né? E ocupando espaço e manutenção, sendo que eu quero ter outras plantas na coleção, né? E quero fazer muda de outras plantas. E as plantas que chegam no mercado, que estão chegando agora no mercado, algumas são importadas, outras não, são as plantas que a gente compra uma muda... Caiu. A gente compra uma mudica assim, gente, ó. Essas plantas mais, como é que eu vou dizer? Mais raras, né? Eu tinha comprado uma, por exemplo, em novembro, é a Chantilly White Cloud. E tava linda. Aí, quando eu consegui ir lá na minha estufa para tirar um pouquinho de muda amarela, e se meu pé tava inchando muito, eu não consegui ficar lá nem meia hora ainda e tal. Mas tinha chovido tanto, que eu achei alguns potes vazios. Dentre eles, é claro, o da White Cloud, Chantilly White Cloud, que eu tinha comprado. E não foi nem um pouco barata. E era pequena, ela já tinha crescido um pouco, mas ela estava tamanho pote 9. Eu comprei tipo pote 6, mas ela já tinha crescido tamanho pote 9. Só que o excesso de chuva deve ter matado ela, fungo, né? Variegata, essas plantas variegatas, elas são mais sensíveis. Então, aconteceu que eu fiquei sem ela. E não vi mais para venda não, viu? Não vi em grupo nenhum para venda dela. Então eu pretendo adquirir uma outra dela, pretendo adquirir umas outras aí que eu vejo o pessoal que eu tô nos grupos vendendo, mas não dá para comprar tudo, né? Não dá para abraçar o mundo. Mas se eu fizer esse álbum mais para frente e conseguir levantar,
eu vou investir todinho nas minhas plantas. Tudo que eu levantar, eu vou investir nas minhas plantas. Aí, não sei quando que eu vou fazer isso. Eu tô fazendo a manutenção primeiro de tudo, mas acontece que eu estou aguardando uma cirurgia. Né? Eu fiz 2 cirurgias no tornozelo, vou voltar no médico porque parece que está dando rejeição em um dos esses pinos e placas que eles colocam, né, de titânio. O lado esquerdo parece que está dando rejeição, ele está só a pele por cima e doendo muito, sempre dói. Vou voltar lá no médico para isso. Mas a cirurgia que eu estou aguardando, pessoal, é uma cirurgia para nódulo de tireoide. É uma coisa muito importante que a gente tem que olhar. Por quê? Porque quando você vai ao médico, o médico fala assim, manda fazer um exame de TSH, T4 livre, T3, né? E aí o seu exame dá ok. Ou se ele não der ok, o seu exame dá que você tem hipertireoidismo ou hipotireoidismo, né? No meu caso, eu sempre faço esses exames de sangue aí, que eu falei para vocês. Eu fazia de 3 em 3 meses, depois passei a fazer de 6 em 6 meses, uma vez por ano, de 6 em 6 meses eu faço. Não tenho hipotireoidismo, não tenho hipertireoidismo, sabe? Por um acaso, eu fui fazer uma ultrassom das mamas, por causa de uma coisinha que tem aqui, e o médico, era um bom médico, visualizou 2 nódulos na minha tireoide, né? Isso já tem quase 1 ano que eu tô nessa lida aí, também. Aí, gente, né? Aquele processo. Consegui uma consulta com uma endocrinologista. Aí a endocrinologista fala que é normal ter nódulo, que a maioria dos casos é benigno e tal, como realmente de fato é, e que você não precisa se preocupar, né? Aí eu fui fazer uma coisa muito importante para todo mundo fazer, viu, gente? E vale a pena pagar particular. Vou explicar por quê. Aí você faz uma ultrassom de tireoide com Doppler. E com esse pedido eu consegui fazer uma pelo SUS, numa cidade aqui vizinha, onde, em alguns lugares, tá, gente? Não é todo lugar que o SUS é assim. Mas o médico ele tinha que atender trocentas pessoas. O tempo que ele levava para fazer uma ultrassom, porque eu estava lá, tinha várias pessoas fazendo ultrassom de várias coisas, era o tempo de preencher uma receita. Se ele estivesse preenchendo a receita de medicação ali, ó, aquele tempo é próximo ou numa fila de supermercado. Próximo, próximo, próximo. Então, assim, uma ultrassom muito mal feita. Ele pegou o aparelho, encostou aqui, tirou. Encostou aqui e tirou. Aí eu falei para ele assim, se o meu nódulo estiver muito grande, você me avisa? Aí ele falou para mim assim, quem te falou que você tem nódulo na tireoide? Aí eu falei para ele, o encaminhamento que veio para você está dizendo que no meu ultrassom das mamas foi visualizado o nódulo na tireoide. Aí ele colocou de novo o aparelho aqui, e aí ele visualizou um nódulo pequeno, o menor. Eram 2. Eram não, são, né? Porque ainda estão aqui. E aí, gente, esse médico falou que eu pudesse ir para casa tranquila e despreocupada, que não era nada e que meu nódulo era muito pequeno. Colocou lá uma classificação, né, que é a classificação TIRADS que eles colocam. Ele colocou a classificação TIRADS 3, né, que é uma classificação de que o nódulo é benigno. Mas devido o fato dele nem ter lido a minha guia e nem saber que eu já fui encaminhada dizendo que tinha um nódulo, me colocou na cabeça que eu tinha que fazer o exame particular. E eu fiz. E aí, eram 2 nódulos, a TIRADS já não era mais 3, era a TIRADS 4, e tinha que fazer a punção com biópsia
porque a probabilidade era grande de ser benigno, mas tinha que descartar de ser maligno. E gente, isso é a novela, tá? Que foi acontecendo. Meses e meses e meses e meses. Foi em julho do ano passado, então tem mais de um ano. Né? Julho não, agosto mais ou menos do ano passado. Julho, agosto do ano passado. Então nós estamos em agosto, acabando agosto, hoje é 28. Então por aí vocês tiram que um ano, né? Um ano nessa luta. Aí fiz a primeira punção com biópsia pelo SUS. Num hospital muito renomado, inclusive. Entendeu? Então eu não posso, nesse caso, colocar a culpa no SUS. Eu coloco a culpa da ultrassom com Doppler, que saiu ruim, que o médico não fez direito, eu coloco a culpa no médico. A punção que eu fiz com biópsia para saber se era maligno ou benigno, ela demorou um mês para sair o resultado. E quando saiu o resultado, deu indeterminado. Por quê? Porque o material não foi suficiente. Não colheram material suficiente para que pudesse ser estudado. Minha tireoide inflamou, tive que esperar 3 meses para fazer um novo exame. O exame que eu fiz, aí eu resolvi fazer particular, né? Que é mais caro, né? Porque você paga pela biópsia, você paga pela punção, você paga pela ultrassom de novo, pela punção e pela biópsia. Então, sai bem carinho. Mas eu resolvi fazer porque eu precisava ter a certeza. Então, quando chegou o resultado, a pessoa que eu fiz, o lugar que eu fiz, foi uma pessoa muito humana. E ela tinha algum contato com a médica que me atendia, que ela viu lá no pedido, né, na guia. Então ela já avisou para essa médica, olha, o exame da sua paciente deu alterado. Muito alterado. Aí me chamaram para uma consulta, do nada. Uma consulta que primeira vez eu esperei uns 2 ou 3 meses. Aí chegou lá, a médica falou que meu exame, eu já tinha lido, já sabia também, já estava preparada porque ela ia me falar. Meu exame deu TIRAD 5, sendo que o máximo é o TIRAD 6. TIRAD 5 é muito sugestivo para câncer, que era câncer mesmo, e que ia ter que fazer a retirada dos nódulos e da tireoide, né? E me encaminhou para um médico de pescoço e cabeça. Aí a consulta saiu até rápido para o médico de pescoço e cabeça, né? A consulta saiu no dia do meu aniversário, no dia 12 de dezembro do ano passado. Então, dia 2 de dezembro agora, de 2026, vai fazer um ano, né? Que eu passei na primeira consulta com o médico de pescoço e cabeça. Aí ele pediu para mim risco cirúrgico, e quando eu tivesse com risco cirúrgico, que eu voltasse lá com risco cirúrgico, eles marcariam a cirurgia. Eu levei o risco cirúrgico para eles, fiz todo o risco cirúrgico, levei, né? Pedi a consulta, né? Depois do risco cirúrgico pronto. Aí leva aí mais uns 2 meses para a consulta sair. E depois dessa consulta, eu levei para ele, e eles pegaram simplesmente o meu telefone e falou, olha, a gente liga. Isso eu não sei dizer quantos meses exatamente que tem, não. Mas foi mais pro início do ano. Foi tipo, início não. Mas foi meio que fevereiro, talvez, no máximo em março, né? E eu tô aí aguardando a cirurgia, gente. Com uma coisa ruim dentro de mim. O que eu tô falando aqui para vocês não é uma murmuração, não é uma lamentação, não é reclamação, é uma forma de alertar as mulheres que façam, gente, porque, sei lá, uma vez na vida, dependendo, ainda mais gente que já passou dos 40, né, ou que tá beirando, apesar de que isso acontece com a gente jovem também, faz lá um ultrassom de tireoide com Doppler. No SUS é muito difícil a pessoa te pedir se você não tiver um histórico, né? Mas você pede o pedido e fala, vai fazer particular, e faz particular. Por exemplo, a minha irmã foi ao médico depois que descobriu em mim. Minha irmã mais velha. Aí, o médico falou com ela que não tinha necessidade, porque o exame dela de T4 livre, T3, esses exames dos hormônios
da tireoide tinham dado normal. Aí foi onde ela falou com ele. Falou, olha, a minha irmã também deu normal. E ela já fez várias vezes. E ela tá com os 2 nódulos, deu malignidade e não acusava no sangue, né? E o primeiro médico que visualizou, ele me falou que esses nódulos estão aqui há muito tempo. Perguntou se alguém já tinha me avisado que esses nódulos estavam aqui. Então, gente, para que as mulheres se cuidem. Mais um alerta mesmo, para você saber que o fato de o seu exame de sangue não dizer que você tem hipotiroidismo ou hipertiroidismo, não quer dizer que você não tenha nódulos. Na maioria das vezes, os nódulos são malignos, mas acontece de são benignos, desculpem. Na maioria das vezes, os nódulos são benignos. Eu conheço várias pessoas que tiraram nódulos e eles foram benignos. Acho que hoje nem tira mais quando dá benigno. Mas pode ser que dê e você vai ficar com isso dentro de você. O lado bom da coisa. Não é um câncer agressivo, é um câncer que cresce muito lentamente. Para vocês terem ideia, ele não precisa de fazer, por exemplo, a quimioterapia, que as pessoas sofrem tanto com a quimioterapia aí. Não precisa. Em casos muito mais graves e tal, faz-se uma iodoterapia, que é um tratamento com iodo. Mas não chega nem perto de uma quimioterapia. Então, é um câncer tranquilo, né? Eu custei para ficar calma e tranquila como eu estou agora com ele. Eu não estava, passei por uma fase difícil no começo, mas agora eu tô, como vocês podem ver, eu tô de boa. Eu tô tranquila, muito confiante e só esperando essa cirurgia para fazer a retirada mesmo, sabe? E todos os médicos que eu passei disseram realmente que o crescimento dele é muito lento. Eu fiz pesquisa, realmente o crescimento dele é muito lento, mas eu não sei quanto tempo que ele está aqui dentro de mim. Né? O primeiro médico disse que está há muito tempo, mas ele pode estar há muito tempo e foi benigno por algum tempo. Né? Isso a gente não tem como saber, só depois que tirar tudo. O médico disse, o médico de pessoas de cabeça, que quando tirar tudo, aí vai fazer uma biópsia, né? Em tudo, uma nova biópsia. Aí essa biópsia vai ser mais completa, porque não vai ser só o líquido que eles escolheram, eles vão fazer nos nódulos, na tireoide, né? E aí vai ser uma biópsia mais completa. E aí é que a gente vai saber aí o grau real de malignidade deste câncer. Então, gente, nós que somos mulheres, as pessoas não avisam, né? Eles pedem os exames básicos, assim, né? Aqueles bem básicos, básico mesmo, né? E a minha irmã, o médico só deu, ele não queria dar, ele só deu depois que ela falou do que aconteceu com o meu exame. Que no meu exame de sangue deu tudo bem. Porque a primeira coisa que ele vai te falar é assim, olha, seu exame de sangue deu bem. Por que eu vou te pedir uma ultrassom de tireoide com Doppler? Entendeu? Aí eles te apalpam, não sente o caroço, olha, você não tem nenhum caroço. Mas vários médicos me apalparam e não viram nenhum caroço. E eu tenho três ultrassons aí, que eu tenho nódulos na tireoide, né? Mas não dá para apalpar. Então, não quer dizer que o fato do médico apalpar vai dizer que não tem. E tem mais. O da minha irmã, o médico ainda colocou um aparelhinho, que vem no celular, né? E tipo faz um scanner. E aí ele fez esse scanner e não deu nada. Um scanner dentro do consultório, um consultório de SUS, sim, fez scanner por conta própria dele mesmo e não deu nada. Mas ainda bem, aí a minha irmã contou o meu caso, ainda bem que ele pediu o exame para ela. E a minha irmã também está com 2 nódulos. Eu não lembro se foi 2 exatamente, mas eu sei que é mais de 1. E agora que ela vai começar nessa caminhada aí que eu comecei há 1 ano atrás, né? Mas não quer dizer que o dela também vai dar maligno, entendeu? Às vezes o dela é benigno, como o de outras pessoas que eu conheço. Mas fato é, ela tem nódulos, né? Então que a mulherada fique esperta aí para cuidar da saúde, porque infelizmente devido à demanda, né, devido o recurso mesmo que o SUS tem é pouco para pagar médicos,
os médicos recebem pouco para fazer muitos exames, então realmente não sai às vezes de qualidade. Então eu aconselho fazer particular, alguns, né? É claro que eu não dou conta de fazer tudo particular. Não dou, senão minha cirurgia já estava pronta. Mas o que eu dou conta de fazer particular, eu faço. E nem agora eu vou fazer mais outro ultrassom desse, que é para ver se os nódulos cresceram ou se estão do mesmo jeito e tal, devido à demora em sair a cirurgia, sabe? Então fica a dica. Outra dica, gente, é o seguinte, para quem tem depressão. Às vezes você está numa cama achando que você tem depressão, não que você não tenha, mas o seu tratamento te fez bem e você está bem. Só que às vezes você está com alguma deficiência de vitamina, principalmente a vitamina B12 e a vitamina D. E nesse caso agora, caso último agora, que eu estava fazendo academia, né? Eu estava malhando, eu tive que parar porque eu estava passando mal. E nesse caso foi a baixa de plaquetas. As minhas plaquetas foram para menos da metade do mínimo, que é 150, né? Então eu tomei aí 6 injeções, tomei vitamina B1, B6, B12 e B9, né? E agora vou repetir os exames para ver como é que estão aí, se essas plaquetas voltaram ao normal. Bom, que elas melhoraram, isso é óbvio, né? Porque eu não estaria de pé e fazendo as coisas porque eu estava me sentindo muito mal. Então, nem sempre quando a gente está se sentindo mal e sem vontade de levantar da cama, nem sempre é depressão. Às vezes é deficiência de vitamina. Você trabalha, você fica o dia inteiro trabalhando e fica sem comer, como eu já fiquei várias vezes, como muita gente fica, e não cuida da sua saúde. Quando você vai ver, está com deficiência de vitamina. E aí, às vezes, isso é confundido com depressão, entendeu? E a pessoa pode ter as duas coisas. Ela pode ter a depressão, mas o fato dela cair na cama ali, ela achar que aquela queda é por depressão e não é por falta de vitamina, gente. Então, é só fazer uns examezinhos, né? Se o SUS não quiser fazer, você vai lá e faz particular, né? Exame isolado não é exame tão caro. Um exame de B12 sozinho. Ou vai lá e faz igual eu fiz quando eu comecei a passar mal. Eu fui direto no laboratório, fiz uma consulta, fiz um exame de B12 e hemograma completo, porque eu não podia gastar com muito exame naquela hora. E a minha filha tinha marcado uma consulta para a minha filha, mas era uma consulta de rotina. Então, como eu estava precisando, eu pedi para que essa consulta fosse redirecionada para mim e remarquei a data da consulta dela, né? E se eu não tivesse ido, eu estava com plaquetas tão baixas que se eu continuasse e não tivesse feito esse exame, eu teria que ser internada devido à baixa de plaquetas. Então é isso aí, galera. Eu acho que eu falei demais. O vídeo está enorme, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar de cortar aqui e vou começar outro vídeo. Sem conversar tanto sobre saúde e sobre essas coisas. Mas essa conversa, faz tempo que eu estou querendo ter essa conversa com vocês, mas eu tinha que estar mais tranquila para ter essa conversa, né? Até porque a maioria das minhas seguidoras são mulheres, né? Para que as mulheres se cuidem. Tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau.